Fala galerinha linda do meu coração, tudo bom com vocês? A gente já tem um tempo que a gente não se vê através dessas videoaulas, por quê? Porque a gente teve o nosso processo, nosso tempo de recesso lá, que a gente teve aquela semaninha que a gente pôde dar uma descansada, agora a gente está voltando, teve a semana de prova, e agora a gente começa as aulas do terceiro bimestre, as aulas do próximo bimestre, do bimestre que é o penúltimo nosso do ano. E nesse terceiro bimestre, eu já tinha comentado com vocês na videoaula que nesse terceiro bimestre a gente estaria conversando sobre esportes de invasão e esportes de quadra, de esportes de campo e taco. E hoje nós vamos estar falando sobre o primeiro esporte de campo e taco, que é o beisebol. Então a gente vai estar falando sobre um esporte que não é tão conhecido aqui no Brasil, a gente não conhece tanto, eu não, assim, vejo muitos jogos, mas não conheço muito do esporte, porque aqui no Brasil a gente sabe que a gente gosta do futebol, a gente gosta de jogar futebol, então os outros esportes já não são tão, a gente não consegue vê-los de tal maneira como a gente vê o futebol. Mas o beisebol é um esporte muito interessante, e eu vou começar por uma coisa que vocês sabem que eu faço toda aula. Eu vou começar falando sobre uma historinha. Eu vou começar falando sobre a história do esporte. A história do beisebol. Como é que o beisebol foi criado? Para que o beisebol foi criado? Esse esporte, ele leva a gente a um tempo onde aconteceu uma grande briga. Briga mesmo, briga. Para se saber aonde ele foi criado. Sabe qual foi o grande problema? Uma galerinha falou que tinha criado e outra galerinha falou que tinha criado. Então, o que vai acontecer isso? Briga, confusão. Por que isso aconteceu? Porque teve um homem chamado Abner Doubleday. Esse é o nome dele e esse é o nosso amigo. Esse é o nosso amigo. Vou chamar ele de Abner, tá? Porque fica mais fácil, porque o sobrenome dele é bem difícil. Então, o Abner, ele afirmava que em 1839 foi ele quem criou o beisebol nos Estados Unidos. Se você olhar a foto dele aqui, ele já está até com um taco e com uma bolinha na mão. E ele batia o pé, eu criei e acabou. Eu criei o beisebol em 1839, eu criei aqui nos Estados Unidos e acabou, não tem outra criação. E a confusão aconteceu, a confusão total aconteceu daquela briga que eu falei com vocês no início, ela aconteceu porque além desse homem, também aconteceu de um homem na Inglaterra, no século XVIII, dizer a mesma coisa. Ele bateu o pé e falou, não, eu criei o beisebol aqui na Inglaterra. Só que, por quê? Na Inglaterra, por que isso aconteceu? Porque na Inglaterra existia um jogo chamado Howders. Eu vou mostrar para vocês uma foto do jogo, para vocês verem o que é. Esse é o Howders. Ele é um jogo muito parecido com o beisebol. Ele tem algumas coisas de diferença, tem algumas regras diferentes, tem algumas formas do jogo acontecer diferentes, mas ele é bem parecido. Então, como naquela época eles ainda não tinham aquele Abner, o Abner não tinha ainda dado esse ponto de que ele tinha criado o esporte, para eles isso que eles jogavam na Inglaterra, que eles chamavam de Howders, acabava sendo o beisebol, que hoje em dia é chamado de beisebol. E aí é que foi a briga. Por quê? O americano falava, o Abner falava que foi ele que criou. Então o homem lá na Inglaterra falou, não, fui eu que criei. E eu já tenho até o jogo como é que é. Ele já tinha um jogo montado. Enquanto o Abner só falava que criou, ele já tinha um jogo montado. Muito parecido com o beisebol, mas já montado. E antes de tudo isso, no século XIX, há registro de documento, escrito, de um esporte com características semelhantes na França. Olha que loucura! Um americano falou que criou nos Estados Unidos, um inglês falou que criou na Inglaterra, e um francês já tinha um jogo documentado que era parecido com o beisebol. Levando em consideração esses fatos, a origem da modalidade fica ainda muito mais incerta. Imagina,
Olha que doideira. Vamos botar. Eu crio um jogo, você vai criar outro, outra pessoa cria o mesmo jogo. Os três criam um jogo igual, muito parecido. Como tu vai saber quem foi que criou realmente? Difícil saber, né, gente? É verdade, difícil, bem difícil. Apesar disso tudo, no decorrer do tempo, o beisebol ganhou muita popularidade ao redor do mundo, principalmente na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos. O beisebol é um esporte que nos Estados Unidos ele é muito assistido, ele é muito jogado, junto com o futebol americano, junto com o hóquei. Nos Estados Unidos, esses três esportes eles são muito praticados, não só na escola, mas por clubes e outros lugares, em vários lugares dos Estados Unidos. Como a gente tem aqui o futebol, né? É isso aí, como a gente tem o futebol aqui no Brasil. Futebol aqui no Brasil, em qualquer lugar que você vai, você vê gente jogando futebol. Até na rua, a gente bota dois chinelinhos de um lado e do outro e vai jogar futebol. Só que lá nos Estados Unidos, são esses esportes. É o beisebol, é o hóquei, é o futebol americano. Então esses esportes lá nos Estados Unidos são populares como aqui o futebol é no Brasil. Nos Estados Unidos, principalmente, ele é um fator cultural muito importante. Além de muitos adeptos aos esportes, as competições ao redor do país reúnem uma infinidade de torcedores. Como é que a gente sabe disso? É só a gente pensar no nosso futebol aqui no Brasil. Se a gente pensar no nosso futebol, quando a gente vai, hoje em dia nem tanto, mas algum tempo atrás, quando a gente ia ver jogo na televisão, o estádio estava o quê? Isso aí, ó, lotado, lotado, não cabia nem mais gente lá dentro. Da mesma forma nos Estados Unidos é o beisebol. O beisebol lá ele é um esporte que ele é muito cheio. Em todos os jogos a arquibancada está sempre cheia, está sempre lotada. Porque eles gostam muito desse esporte. E no Brasil ele não é um esporte, não é o esporte mais praticado. O beisebol chegou no Brasil, só para você ter noção. Ó. Vocês lembram a data que ele chegou, que ele foi criado? Ah, isso. Uns falam que foi em 1839 nos Estados Unidos, que o Abner fala que foi ele que criou. Outros falam que foi no século XVIII por aquele inglês que falou que criou o Halteres, que é um jogo muito parecido. E tem mais gente falando mais à frente que foi criado pelo francês lá que ele botou documentado o jogo. Beleza. Então no Brasil ele só chegou em 1936, ó, muito tempo, passou tempo para chegar aqui no Brasil, hein? Na cidade de São Paulo. No início, o maior destaque na prática ficou por conta dos imigrantes norte-americanos e japoneses que residiam aqui. Então o que aconteceu? O jogo chegou aqui no Brasil. O brasileiro não sabia nem o que era. Era simplesmente um taco com uma bolinha e tinha que bater com o taco na bolinha. Era isso que eles tinham. Então o que aconteceu? Quem praticava mais aqui no Brasil era quem? Os americanos que eram daqui, que estavam aqui no Brasil, que viviam aqui no Brasil, e os japoneses que também viviam aqui. Ó, só para vocês terem uma noção, essa é a primeira foto do primeiro time que foi montado lá na época do Abner, que ele fala que por isso ele foi o criador do jogo. Ele está sentado aqui, ó, no meio do negócio aqui, ó, no meio da foto ele que está sentado. Ele fala que foi o criador. E aí continua aquela briga que eu mostrei para vocês. Em relação às Olimpíadas, a modalidade esteve presente pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de 1992. Então em 92 foi a primeira vez que o beisebol foi praticado numa Olimpíada. E essa Olimpíada ela foi realizada em Barcelona, lá na Espanha. Entretanto, a participação durou somente até a edição de 2012. Tá vendo? O beisebol saiu das Olimpíadas. Até 2012 o beisebol participou das Olimpíadas. Depois disso, ele não participou mais. Não teve mais participação do beisebol. Mas, para quem talvez vai gostar do esporte, depois que assistir o esporte, talvez pode gostar, tem uma boa notícia para você. É que o Comitê Olímpico, que é quem organiza as Olimpíadas, eles decidiram pela volta do beisebol na Olimpíada de 2020, que não vai ser mais agora 2020, vai ser ano que vem, 2021, em Tóquio, no Japão. Então, ano que vem, a gente vai conseguir ver o beisebol na Olimpíada. Ó, que beleza. Baixinho, peraí. Beleza, a gente entendeu a história, entendeu que o esporte tem essa história, entendeu que teve uma brigaiada danada para poder querer saber quem foi que ganhou, quem foi que inventou o jogo. Mas e aí? Quais são os fundamentos desse jogo? Então, beleza, você já me fez a pergunta? Então agora eu vou te responder a pergunta. Quais são os fundamentos do jogo?
Os fundamentos do jogo são simples. Os fundamentos do beisebol são mais simples do que a gente imagina. Ó, os fundamentos do beisebol são o arremesso, que para arremessar a bolinha, eles fazem sempre esse movimento, tá vendo? A perna do coleguinha está aqui em cima. Eles fazem esse movimento com a perna para depois lançar a perna com o corpo lá para frente para eles poderem lançar a bola com mais força possível. Então esse é o primeiro fundamento, é o arremesso, é quando eu arremesso a bolinha em direção ao cara que está lá. Para o segundo fundamento, que é o taco, a batida, a rebatida na bolinha. Então a rebatida na bolinha é o segundo fundamento do jogo. O jogo tem 3 fundamentos. Arremesso, rebatida, que é feita com o taco na minha mão, o taco está aqui na mão dele. E o terceiro, que é a recepção da bolinha. Porque quando eu lanço a bolinha para você, você vai rebater ela, ela vai longe. E tem outras pessoas do meu time, que nós vamos ver daqui a pouco, que estão preparados para, com uma luva na mão, pegar essa bolinha. E qual é o objetivo? Daqui a pouco você vai saber. Não vou dar spoiler assim fácil. Então, quais são as regras do jogo? Porque beleza, o senhor mostrou pra gente a história, o senhor mostrou pra gente os fundamentos, o que são fundamentos do jogo e o que não são, mas quais são as regras desse jogo? Então beleza, então se você quer saber quais são as regras, eu vou te passar quais são as regras desse jogo. As regras do jogo são simples. A primeira regra é o seguinte: o objetivo do jogo é que os jogadores que estão no ataque possam marcar pontos por meio de bolas rebatidas e correr pelo campo sem ser eliminados. O primeiro objetivo do jogo é o objetivo mais simples. Lembra que eu falei que no arremesso a pessoa arremessa a bolinha em direção a alguém que está com taco? Isso aí. A pessoa que está com taco é do time do ataque. Vou dar um exemplo. Eu sou do time da defesa. Eu arremessei a bolinha para vocês que são do time do ataque. A pessoa que está lá vai rebater a bolinha. Rebateu. Jogou a bolinha o mais longe que pode. Quando ele joga a bolinha o mais longe que ele pode, ele vai sair correndo pelas basezinhas do campo. Vou mostrar para vocês o campo, que aí vocês vão entender melhor. Ó, tá vendo? Aqui no campo, ó, tem algumas basezinhas. Tem 4 basezinhas no campo. Então, quando eu rebato a bola para longe, eu vou correr de uma base para outra e vou passando de base. Agora, se eu ver que alguém do time adversário pegou a bolinha na mão, pegou a recepção da bolinha, segurou a bolinha na mão, eu já tenho que tomar cuidado, porque se essa pessoa lançar a bola para o arremessador que está aqui no meio, nessa bolinha, nesse círculo aqui no meio do campo, se ele lançar a bola para ele ou lançar a bola para cá, eu posso ser eliminado do jogo. Então, se eu tiver aqui nessa base, vi que alguém pegou a bolinha aqui, ele vai lançar a bolinha, eu fico parado na base, porque aí ele não pode me eliminar. Agora, se eu sair correndo de uma base para outra e ele conseguir lançar a bolinha e quem está aqui pegar, aí eu vou ser eliminado. Já o time de defesa, ele é responsável por eliminar os atacantes do adversário, sem perder pontos. Como assim sem perder pontos, tio? Simples. Lembra que o cara rebateu a bolinha aqui? Então ele rebateu, ele jogou a bolinha para longe e saiu correndo. Se ele conseguir fechar e voltar aqui, ele faz ponto. Ele faz ponto. Então, qual é o objetivo do time de defesa? Não deixar com que esse cara faça o ponto. Então, o mais rápido possível, a bolinha tem que voltar para o lugar onde ela começou, para que ele não possa fazer ponto. Beleza? Então, esse é o objetivo do time de defesa. Do time de ataque é rebater a bolinha e correr. Do time de defesa é pegar essa bolinha e devolver para cá rápido antes que o outro time consiga fazer ponto. O time de defesa, ó, as partidas não tem tempo determinado. Então esse é um esporte que não tem tempo na partida. Mas a cada tempo, a cada momento do jogo, a cada tempo do jogo, tem um tempo, tem 9 rodadas de ataque e defesa. Então, peraí, vamos lá, vamos entender. Eu não tenho tempo, eu não tenho cronômetro no jogo. Igual no futebol a gente tem os 45 minutos lá do jogo. Então, igual o futebol tem um tempo de jogo. O beisebol não. Ele tem 9 rodadas de ataque e defesa. Quando acabar essas 9 rodadas, acaba o primeiro tempo e aí tem mais 9 rodadas para o segundo tempo. Essa é a ideia do beisebol.
Então é um pouquinho diferente dos outros esportes. O time de defesa, ele tem 9 jogadores, ele pode se espalhar com 9 jogadores dentro do campo, e o time de ataque só pode ter um. Por que time só pode ter um? Ué, lembra? Ele tá aqui, não tá? Ele vai rebater a bolinha. O resto do time dele tá aqui do lado de fora, esperando para ser o próximo a rebater. O outro time não, o outro time tá espalhado. Não sei se vocês lembram, a gente fez um jogo chamado Beisimão, lá na escola. Ano passado, na Olimpíada do ano passado, a gente fez esse jogo. Qual era o objetivo? Um time que ficava lá encostado na trave, pegava um aluno, ficava lá no meio, dentro do gol, esse aluno lançava a bola para dentro do campo e saía correndo para passar pelas bases. Se ele fosse queimado por alguém que pegou a bola no meio do campo, trocava-se o lado do time. Essa é a história do beisebol. Então o time que está defendendo vai ter 9 jogadores espalhados aqui por todo esse campo. Enquanto o time que está atacando só vai ter um para rebater, porque quando ele sai correndo, aí o próximo entra aqui para ser o próximo a rebater. O time de defesa tem um guardador em cada base. E quando o arremessador lança a bola e o ataque consegue rebater, esse rebatedor corre pelas bases, antes que o time de defesa possa mandar a bola para um desses guardadores de base. Então, vou explicar isso. Ó, nós temos 1, 2, 3, 4 bases. 4 bases no jogo. Então, ó, eu tenho uma base aqui, 2, 3, 4. Eu vou ter um jogador do time de defesa aqui, um do time de defesa aqui, um aqui e um aqui. E o restante aqui atrás. Mais 5 aqui atrás espalhados. 5 não, 4 porque um vai estar aqui para rebater, para arremessar. Então, vão ter 4 aqui espalhados. Se um desses 4, o cara rebateu. Você rebateu a bolinha foi lá para longe. Alguém do meu time pegou essa bolinha e lançou a bolinha para mim que estava aqui na base e você não conseguiu chegar, eu consegui eliminar você do jogo. E aí vai entrar o próximo. Então essa é a ideia. Por isso tem um guardador em cada base do campo. E não há, é um dos únicos jogos que não há empate. O beisebol não tem empate. Se estiver empatado, uma rodada a mais é colocada. Então vai sempre sendo colocada uma rodada a mais até o jogo desempatar. Pode demorar? Pode. Mas é a história do jogo. O campo do beisebol eu estou mostrando agora para vocês. Ele é nesse formato. E aqui ele tem 4 bases. Mais aqui no meio o espaço onde fica a pessoa que vai arremessar a bolinha. E aqui o espaço onde vai estar o rebatedor, que é o cara do time de ataque que vai bater na bolinha com o taco. Agora, quais são os materiais desse jogo? Será que esse jogo tem muito material para ser jogado? Ou é fácil de se jogar e tem pouco material para a gente poder usar? Vou mostrar para vocês. Esse jogo, ele só tem 3 materiais. Ele é um jogo que ele só tem 3 materiais. Quais são esses materiais? O taco, que é o que a gente está vendo aqui. A bolinha, a bola, que ela é toda feita em couro, olha só, ela é toda feita de couro e toda trançada. Ela é igualzinho, quando a gente pega, quando a gente machuca a perna muito fundo, que a gente precisa levar a ponto, olha, vê se ela não parece. Parece que ela foi cortada e precisou levar a ponto. Por quê? Porque ela é uma bola de couro, ela é muito pesada, ela é uma bola muito pesada, mas ela é uma bola que que é a única bola que foi bem feita e bem estruturada para esse jogo, para o beisebol. Então ele tem o taco, que ele pode ser feito de madeira ou pode ser feito de outros materiais, como carbono, como outros materiais, metal. Então ele pode ser feito dessas formas. Então eu tenho o taco, tenho a bolinha, que eu acabei de mostrar para vocês, e a luva. O último material é a luva. Por que da luva, tio? Você imagina, como eu falei, a bolinha é pesada. Você imagina eu lançar uma bolinha dessa pesada na direção da sua mão e você tem que pegá-la direto na mão. Vai machucar a mão, não vai? Então, por isso que eles fizeram a luva. Porque essa luva ela é toda ela feita de couro e ela é muito pesada, é um couro muito resistente. Então, quando a bolinha bate ali, eu nem sinto ela bater na minha mão. Só que aí eu fecho para segurá-la para que ela não saia. E aí eu arremesso com a outra mão
que está sem a luva. Então, galerinha, essa é a história do beisebol. Esse é o beisebol. O beisebol é um esporte onde eu vou precisar bater na bolinha, igual vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tá o cara que arremessou a bolinha está vindo, e o cara que está rebatendo. Ah, tio, quem é esse cara que está sentado aqui? Esse cara que está abaixado aqui é do time daquele cara lá, ó. Lembra que eu falei que fica um em cada basezinha? Então ele está na base. Se o cara não conseguir rebater, ele conseguir acertar a bolinha, ele conseguir segurar a bolinha, conta uma vez. Quando contar 3 que o cara não conseguiu arremessar, ele elimina o cara e o cara nem consegue rebater, nem corre. Ele só larga o taco e vai embora, para poder esperar a próxima vez dele. E aqui atrás quem está em pé é o juiz. Então, esse é o beisebol. É um esporte lá dos Estados Unidos, que teve uma briga danada para saber quem foi que criou, e até hoje ninguém sabe quem criou, e que é um esporte bem diferente do que a gente já viu. Tá? Nas aulas nossas lá ao vivo, quando a gente tiver as aulas ao vivo na outra semana, eu vou estar mostrando mais algumas coisas, vou estar passando para vocês mais algumas coisas, para quem está lá na aula ao vivo, tá bom? Mas esse é o beisebol, esse é o esporte. Beleza, galera? Então, ó, fiquem com Deus, tá? Beijo, muita saudade e daqui a pouco a gente tá junto, tá bom?